queridos irmãos e amigos, que alegria podermos estar mais uma vez neste espaço. Que a graça de Jesus Cristo repouse sobre o seu coração e sobre a sua vida. Se você acompanha a estreia deste vídeo no domingo pela manhã, muito obrigado pela sua presença. Se você está conferindo esta mensagem, este conteúdo em outro momento, saiba que a sua presença também nos alegra demais. Nós estamos iniciando o novo ciclo da Escola Bíblica na nossa igreja, o ciclo do segundo semestre de 2021. Nós vamos estudar um tema profundamente instigante e que, com certeza, trará muitas lições ao nosso coração, à nossa vida. Hoje nós iniciamos o estudo do Sermão do Monte, um ensino desafiador, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Ao longo de todo esse semestre, até o final do ano, nós teremos aulas com os professores da nossa igreja, da nossa escola, da escola bíblica, ensinando o conteúdo da palavra de Deus. Mas hoje, em particular, nós recebemos um convidado especial. É com muita alegria que nós vamos chamar para a continuação deste vídeo pastor doutor Alain Amorim. Ele atualmente é diretor-geral da Faculdade Teológica Batista de Brasília. Ele é doutor na área de Novo Testamento, membro da Igreja Memorial Batista de Brasília, mas foi membro da nossa igreja durante muitos anos. Então ele é filho da nossa igreja, somos amigos e temos a alegria de mais uma vez recebê-lo entre nós. Pastor Alain, muito obrigado pelo carinho de estar conosco, que Deus fale ao nosso coração através da sua vida e que o Senhor continue abençoando o seu ministério. Nós oramos para que o Senhor possa ser sempre exaltado através da sua vida. Que Deus abençoe cada um de nós que estamos conectados e estaremos ao longo deste semestre. Todos os domingos, às 9 da manhã, estreará uma aula nova deste conteúdo. Se você quiser receber o material, a revista do aluno, para acompanhar as aulas, entre em contato conosco durante a semana. Procure a nossa secretaria administrativa. Ela funciona em nossa sede administrativa ali na QNA 19, Taguatinga Norte, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e também das 13 às 17 horas. A nossa recomendação é que você possa retirar uma única revista para a sua família. Uma revista por família, para que você possa então acompanhar as aulas, fazer as suas anotações e também ser enriquecido através dos estudos. Não há custo para a revista, você pode retirá-la ali na secretaria da nossa igreja de forma gratuita. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos então à aula desta manhã, que Deus possa ministrar ao seu coração. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma EBD da Igreja Batista Central de Taguatinga. Eu sou o pastor Alain e a convite do pastor Mateus Guerra, estou aqui fazendo uma aula inaugural, do tema que vocês abordarão nesse tempo, nos próximos encontros que vocês terão nesse trimestre, que é o Sermão do Monte, ou o famoso Sermão da Montanha. Aliás, temos uma curiosidade sobre isso que vamos falar daqui a pouquinho. Mas eu quero inicialmente agradecer, claro, a Deus a oportunidade de poder compartilhar a sua palavra aqui em formato de aula. Agradecer o convite honroso do pastor Mateus pela confiança, não é? É sempre uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus e uma alegria maior ainda de compartilhar a palavra de Deus para os meus irmãos da Central de Taguatinga. Então, desde já, um grande abraço a todos. Nós vamos começar orando e buscando a presença do Senhor para que nos oriente e aplique essa aula na nossa vida, no nosso coração. Ore comigo. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado a Deus pela maravilhosa e rica oportunidade de estudar a Tua Palavra, de conhecer a fundo a Deus, os Seus ensinamentos. Muito obrigado, Senhor, porque
essa pequena porção no Evangelho de Mateus é tão especial, tão importante para nós, os teus discípulos. Senhor Jesus, muito obrigado pelos ensinamentos e instruções que o Senhor nos deixou, tão claros, tão nítidos, para que a nossa vida cristã reflita aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o nosso Deus, o nosso Pai deseja que façamos, que sejamos, que pensemos. Ó Senhor, ajuda-nos a ser cristãos do reino, ajuda-nos a colocar em prática tudo que esse sermão ensina, para que possamos te louvar, te agradar, Senhor, verdadeiramente, e possamos também ser sal e luz, como esse sermão nos ensina. Fica conosco nessa aula, é a nossa súplica com gratidão, em nome de Jesus. Muito bem, nós começamos a falar um pouquinho do sermão e essa aula é uma aula introdutória, nós não vamos nos debruçar sobre nenhuma parte do Sermão do Monte, vamos apenas tocar em alguns dos temas, vamos falar de maneira abrangente sobre esse sermão que é tão famoso, tão conhecido, não é? Primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que a palavra que Mateus usa aqui não é exatamente um monte para se referir a uma montanha, mas é mais uma referência a uma colina ou a um lugar com pequenas elevações, não é? Tradicionalmente, o lugar mais aceito como local para essa prédica, para esse sermão, é ali nas proximidades do Mar da Galileia, de uma maneira que as pessoas, que Jesus talvez estivesse perto do mar e as pessoas estivessem um pouco afastadas num lugar em que elas conseguissem ouvir de forma clara e assim Jesus literalmente conseguiria ensinar uma enorme multidão ali de 4, 5, 6 mil pessoas, como era costume às vezes de acontecer, não é? Como nós vemos, por exemplo, em João capítulo 6, lá no milagre da multiplicação dos pães, havia ali uma multidão enorme. Então, provavelmente esse é o local, né, desse sermão. Outra coisa interessante, uma curiosidade, é que, apesar de alguns estudiosos insistirem que Mateus aqui, na verdade, faz uma coletânea, ou seja, ele agrupa no seu ensino vários dizeres, vários ensinos de Jesus aqui de uma maneira organizada, e é organizado, na verdade, né? Mas apesar desse entendimento de alguns, o início do sermão dizendo que Jesus, vendo as multidões, né? Versículo 1 diz aqui, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos e ele passou a ensiná-los. E depois no final, lá no capítulo 7, versículo 28, que diz assim, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, ou seja, esse início e esse final realmente sugerem que esse sermão, muito provavelmente nesse formato, foi proferido de uma vez só, certo? Talvez, e isso parece bastante plausível, talvez nem tudo o que Jesus ensinou nesse momento, nesse dia, foi aqui registrado, porque nós sabemos que a grande maioria dos relatos de todos os evangelhos, ela é limitada em conteúdo, não é? Porque Jesus disse muitas coisas, Jesus fez muitas coisas, muitos milagres, não é? O próprio Evangelho de João termina dizendo isso, que se todos os milagres, se tudo que Jesus fez fosse escrito, nem todos os livros conteriam tudo o que ele fez e disse, não é? Outra afirmação que é plausível e muito razoável é que Jesus, em várias ocasiões, repetiu parte de seus ensinos, porque eles eram constantes. Por quê? Porque o ministério de Jesus era um ministério, a gente chama de ministério peripatético, não é? Era um ministério itinerante, por característica, ou seja, ele ia ensinando sobre o reino,
a várias pessoas em vários lugares, em várias vilas, não é? E embora muitas pessoas afluíssem a lugares em que Jesus estava para ouvi-lo, também era comum que Jesus fosse, não é? E caminhasse de norte a sul, né? Desde a Galiléia, que era lá no norte, até a Judéia, que era lá no sul. Jesus ensinava nas vilas. Então, é muito possível e bastante plausível pensar que muitos dos ensinos de Jesus foram repetidos aqui e ali, né? Para que todas as pessoas tivessem acesso ao conteúdo que Jesus tinha para compartilhar. Mas, não obstante essa observação desse caráter itinerante e da repetição, é bem plausível e possível que esse sermão registrado aqui, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, o tradicional Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, tenha sido um sermão específico que ele proferiu em uma ocasião específica, tá certo? Outra curiosidade interessante sobre o sermão é que há uma enorme literatura escrita sobre o sermão. Existem pessoas, até mesmo fora do círculo cristão, que usam o ensino do Sermão do Monte. Talvez o mais popular e mais conhecido, que mais fez isso, foi Mahatma Gandhi, que utilizou extensivamente os ensinos éticos do Sermão do Monte, e até mesmo Karl Marx, né, na sua teoria, utilizou parte do conteúdo ético do Sermão do Monte e influenciou, inclusive, o que a gente chama hoje de evangelho social. Não é? É uma linha até mesmo de interpretação. Pasmem vocês, existem cerca de 36 interpretações diferentes do Sermão do Monte, ou 36 linhas de interpretação. Nós não temos condição aqui de falar delas, tá certo? As principais e mais importantes, claro, e nós vamos considerar nessa linha também, levam em consideração a dimensão ética do Sermão do Monte. O Sermão do Monte tem como base uma ética altíssima, não é? Ou seja, um requerimento ético dos discípulos, até maior, em certa medida, do que aquilo que era pedido no judaísmo naquela época. Nós vamos pincelar esse conceito, vamos tocar nisso daqui a pouco, quando falarmos dessa questão ética, não é? Outras interpretações enfatizavam, o caráter escatológico do sermão, entendendo que, por ser uma ética do reino, não estava ainda realizado e não era realizável nesta vida. Era escatológico, ou seja, ele era para quando o reino de Deus fosse inaugurado na terra. Então, só nesse momento se cumpriria o que aqui está no texto, né? Eu estou aqui falando quase em termos de extremos, né? Então, um extremo considera o ensino ético, e uma posição extremista, por exemplo, seria ou o evangelho social, ou o que nós conhecemos como um rigor da parte ética, até mesmo beirando alguns conceitos que até caracterizaram um pouco os batistas no começo, que era o pacifismo, né? Herança dos anabatistas lá do século XVII, que são precursores dos batistas, tá certo? Mas nós vamos preferir aqui, e seguindo o autor que nós estamos usando para dar base ao nosso estudo aqui, que é o Craig Blomberg, nós vamos preferir uma abordagem que é equilibrada em termos da visão escatológica de reino, que é presente, é real. Jesus estava pregando o reino, ele havia sido inaugurado, né, como ele mesmo disse para João, quando os discípulos de João vieram questioná-lo, se ele era aquele que João estava esperando, ou se eles deveriam aguardar outro, né? Então existe sim uma questão escatológica envolvida aqui, mas existe também a questão ética e uma questão prática mesmo, uma dimensão prática e ética do ensino de Jesus, não é?
Então, a linha que nós vamos adotar, ela primeiro considera algo que é fundamental, algo que foi ignorado pelos autores não cristãos, como Gandhi e Marx, por exemplo, que é desassociar a pessoa de Jesus do ensino. Não é possível desassociar o ensino, o conteúdo do Sermão do Monte da pessoa de Jesus. Nem tampouco é possível realmente concretizar ou cumprir, vamos dizer assim, tudo que é ensinado aqui no monte, sem um compromisso real com a pessoa de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava falando com seus discípulos. O versículo 1 diz isso, né? Aproximaram-se os seus discípulos, eram seguidores de Jesus. Eram, portanto, crentes em Jesus, como eu e você, não é? Eram os discípulos. Então, de maneira muito simples e direta, primariamente, os objetos, ou seja, os receptores dessa mensagem, quem ouviu e quem recebeu, e para quem essa mensagem era endereçada, eram os discípulos, não é? E hoje somos eu e você, não é? Então, nós vamos utilizar o que o Blomberg chama de escatologia inaugurada. É um conceito que vem em teologia de Novo Testamento desde o famoso pastor batista George Ladd, que ensinou um conceito que ficou bastante conhecido como o já é, mas não ainda, ou agora, mas não ainda. O que é isso? É o fato de que agora o reino está parcialmente inaugurado, né? Foi inaugurado por Jesus, ou seja, existe uma dimensão presente, real, do reino, foi inaugurado, mas existe uma parte que ainda não foi realizada, ainda não foi completada, que só será realmente quando Jesus voltar à Terra, naquilo que nós chamamos de reino milenar, não é? Então, os extremos que encaram esses ensinos apenas como ensinos do reino naquela época do milênio, como é a posição dos dispensacionalistas, por exemplo, ou aqueles ensinos que encaram apenas como ensino ético, são extremos que nós vamos evitar. Nós vamos aqui encarar como um ensino para os discípulos, que é prático por natureza, que deve ser buscado, mas que nós entendemos que não pode ser completamente realizado ou cumprido nesta vida. Não é? Ele permanece como alvo, nós vamos ver isso daqui a pouco, ele permanece como alvo que Jesus estabeleceu, não é? Mas plenamente, totalmente, ele não será alcançado aqui. Né? É isso que o autor fala, ele é um alvo, um objetivo para todos os cristãos em todas as eras e todas as idades, mas que nunca será completamente realizado até a consumação do reino no retorno ou na volta de Cristo. Certo? Então é assim que nós vamos abordar nessa aula, e eu creio que é assim que os professores irão abordar os ensinos do Sermão do Monte aí nessa série da Escola Bíblica. Outra coisa interessante é que o Sermão do Monte, como um fruto e um exemplo da forma cuidadosa e da maestria de Jesus em ensinar, porque Jesus realmente é o mestre dos mestres. Jesus ensinava de uma maneira maravilhosa. Todos na sua época reconheciam a sua autoridade ao ensinar, a forma como ele ensinava, não é? De forma prática, Jesus oferecia exemplos, ilustrações do cotidiano das pessoas. Jesus era ele foi um mestre por excelência. Então, reconhecendo essa maestria de Jesus, é possível identificar o fato de que o sermão foi muito bem estruturado, não é? Nós temos, por exemplo, as bem-aventuranças no começo do capítulo 5 e o discurso aqui
o ensinamento do sol, do sal da terra e luz do mundo, esses são a introdução do Sermão do Monte. Eles já colocam em perspectiva aqui os temas do sermão, ao tempo em que ele já identifica o que era esperado do discípulo. Nós já vemos aqui nas bem-aventuranças duas coisas importantíssimas, né, com relação ao discípulo e com relação a essa ética do reino que Jesus estava inaugurando. Não é? A primeira delas é a exaltação de características que eram pouco reconhecidas e pouco honradas naquela época, como, por exemplo, a mansidão, a humildade. Não é? O judeu tradicional, ele batia no peito. Vocês se lembram daquela parábola do publicano e do pecador, do publicano e do judeu que entraram no templo? O judeu se exaltava perante o Senhor: te agradeço, Senhor, porque eu sou isso, eu sou aquilo, e eu não sou como esse publicano. E o texto diz que o publicano batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, um pecador. Então o judeu tinha essa característica altiva, essa característica de arrogância mesmo, não é? A outra coisa importante aqui é que Jesus vai identificar cada um desses aqui, esses bem-aventurados, como os discípulos. Esses discípulos são os bem-aventurados. Os bem-aventurados são esses que cumprem, não é, a sua palavra e que seriam, inclusive, até perseguidos em dados momentos por causa da forma como viveriam, da forma como cumpririam a palavra de Deus. Depois nós temos, na sequência do sermão, a partir do capítulo 5, nos versos 17 e 20, temos uma afirmação da justiça, uma justiça maior que era requerida, demandada dos discípulos de Jesus. De uma tal maneira que Jesus chegou a afirmar aqui, por exemplo, no capítulo 5 e verso 20, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Nós entendemos que Jesus apresenta os ensinamentos do Sermão do Monte como uma base mesmo para o discipulado, para o discípulo, e ele apresenta essa justiça do reino como uma justiça que era maior, mais elevada do que a justiça vivida pelos fariseus. Por quê? Porque a justiça dos fariseus era uma justiça meritória, era uma justiça que era baseada naquilo que eles faziam por esforço próprio para alcançar o favor de Deus. A base da religião judaica era uma base meritória. Essa não é a base do cristianismo. A base do cristianismo é o próprio Senhor Jesus. Os méritos são os méritos de Jesus. Agora, isso não tira de nós a obrigação de ter uma justiça e de buscar uma vida que reflita o próprio modo de vida de Jesus, que era de justiça. Ele era um homem, ele foi um homem justo. Não estou dizendo só justo no sentido de ser uma pessoa que fazia justiça com os outros, não. Justo no sentido de pureza, de santidade, de buscar viver uma vida justa, santa. Esse é o sentido de justiça aqui, ok? Então, ele ensina essa justiça por meio de 6 antíteses. É aquela parte do sermão em que ele usa aquela fórmula: ouvistes o que foi dito, mas eu, porém, vos digo. Baseado na afirmação que o próprio Jesus faz aqui em Mateus 5, no verso 17. Diz assim:
Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Nós temos uma certa quantidade de pessoas que acreditam que Jesus anulou completamente a lei do Velho Testamento. Esse versículo, esse texto aqui, e outros tantos, e até mesmo o ensino de Paulo sobre a relação da lei e da graça lá em Gálatas, né? O próprio livro de Romanos, que fala da questão da lei como aio, justamente provam que parte da lei permaneceu e permanece em voga, não é? Porque ela foi dada pelo próprio Deus. Então, Jesus aqui afirma que ele não veio revogar. Ou seja, aquilo que Jesus está aqui ensinando não é uma nova, não é uma nova lei que ele está dando. Jesus apenas deu uma interpretação correta, uma visão correta de textos do Antigo Testamento, para que os discípulos agora pudessem compreender como é que a Bíblia deveria ser encarada e interpretada. Por quê? Porque nós sabemos que boa parte do comportamento dos judeus, aquele extremismo, aquele rigor, e que se traduzia muitas vezes no que ficou conhecido como legalismo, ou seja, cumprir a lei simplesmente por cumprir, justamente por isso a essência da lei se perdeu. Né? Quando Jesus dizia, por exemplo, vão lá e aprendam que o que eu quero é misericórdia e não cumprimento de regras. Ou seja, a essência, a misericórdia, o amor, eles deixaram de ser cumpridos para que a mera letra da lei fosse cumprida por si só. Ou seja, aquilo que deveria ser meio para a aproximação de Deus, meio para se meio de obediência, meio de agradar ao Senhor, né? Porque lá do Velho Testamento os judeus já tinham uma recomendação para seguir os mandamentos do Senhor, para obedecê-lo, né? Para amá-lo, como diz lá Deuteronômio capítulo 6, ouve Israel, o Senhor teu Deus é um só, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todas as tuas forças. Então isso se perdeu. Jesus recupera essa essência e traz para o coração a interpretação correta. Não é? Então Jesus trabalha aqui no Sermão do Monte, nessa parte, a partir do versículo 21 até o versículo 28, nesse contraste, não é? Essa reinterpretação de porções importantes. Ele fala do divórcio, ele fala até mesmo de matar, né? Você pode cometer o assassinato no seu coração quando você odeia o seu irmão. Por quê? Porque o judeu acreditava que, contanto que ele não cometesse o ato em si, se ele pensava, se ele falava, não importava. Jesus já disse, não, se você disser uma palavra, se você chamar o seu irmão de tolo, né? Se você disser raca, como diz aqui, eram palavras fortes, né? de xingamento até, naquela época, você já era passível de juízo. Jesus reinterpreta e puxa essa justiça para um patamar mais alto, mais sublime, como ele esperava dos seus discípulos. Depois, no capítulo 6, na primeira parte, até o versículo 18, há um contraste entre a piedade verdadeira e a piedade hipócrita, que era comum naquela época. Havia um pietismo hipócrita por parte de vários dos líderes judeus, fariseus. Por que era hipócrita? Eles gostavam de ser vistos nas praças, eles gostavam de ter os melhores lugares no templo para que eles pudessem ser vistos, enquanto eles faziam coisas que eles realmente deveriam fazer, enquanto eles oravam, enquanto eles talvez ensinassem, mas eles não faziam aquilo para a glória de Deus, eles faziam aquilo para a glória própria.
né? Quando Jesus, por exemplo, aqui no capítulo 6, fala do ensino sobre a oração, ele faz esse contraste. Ele diz, quando vocês orarem, vocês não vão lá para o meio das praças, vocês vão para um canto recolhido, porque o teu Pai, que vê em secreto, vai te recompensar. Então, Jesus não queria mais essa hipocrisia nas práticas, que eram práticas importantes. A oração era uma prática importantíssima, né? A oferta, como ele fala aqui, também era uma prática importantíssima, mas ela tinha que ser dada da forma correta. Então, não era só o que se fazia que era importante, mas também o como era feito, né? Para que se entendesse, se compreendesse que aquilo era um meio, que você fazia aquilo com um propósito, e esse propósito era o de agradar ao Senhor, de obedecer ao Senhor. A nossa obediência a Deus, a nossa obediência a Jesus agrada o Senhor. Isso é a prova de que nós o amamos e de que nós realmente o amamos a ponto de obedecer os seus ensinos e os seus mandamentos. Mais adiante, ainda no capítulo 6, a partir do verso 19 até o 34, final do capítulo, Jesus se volta para temas sociais, com vários mandamentos acerca, por exemplo, de dinheiro, das verdadeiras riquezas, né? Jesus toca, então, nos principais pontos, nos principais temas, como um ensino, mas de uma maneira bastante prática, elevando ali o patamar, né, como nós já dissemos, porque a justiça demandada era uma justiça mais alta. A obediência deveria ser maior. Aquilo que estava sendo demandado dos discípulos era ainda maior do que era demandado dos judeus. Por quê? Porque era para ser feito com a motivação correta. Mas aí entra, claro, e você pode estar se perguntando, poxa, mas se nem os judeus conseguiram cumprir, como nós conseguiremos cumprir? Aqui é que entra um elemento que o Blomberg menciona que é importante, e Paulo também toca, não é? É o papel do Espírito Santo, é o papel do próprio Senhor Jesus em nós, que é o cumprimento da lei, né? O papel do Espírito que nos capacita, que nos ajuda, não é? E o nosso entendimento de que, embora nós não consigamos cumprir tudo, porque somos pecadores, porque somos falhos, não é? Nós entendemos que Jesus tem uma ética alta, né? Como eu gosto de falar sempre quando eu falo desse Sermão do Monte, Jesus não nivela por baixo, ele coloca lá em cima o padrão para que nós busquemos, para que nós possamos buscar o tempo todo alcançar. É óbvio que nós sabemos, e Jesus também sabe, que nós vamos sempre estar abaixo. Nós nunca conseguiremos chegar lá, mas o nosso alvo é constante, a nossa busca é constante. E ainda que falhemos, nós temos a consciência de que esse alvo deve ser buscado sempre. E isso agrada a Deus. Como fazemos essa busca, a nossa entrega, o nosso coração, o nosso arrependimento, a nossa busca sincera, agradam o Senhor e o nosso entendimento de que Jesus não se satisfaz, por exemplo, em ouvir, Senhor, desculpa aí, foi mal. O Senhor sabe, né? O Senhor me fez assim, eu sou pecador mesmo. Como se não houvesse nenhum esforço da nossa parte em nos corrigir, em buscar aquilo que agrada o Senhor, em corrigir a nossa vida de pecado, né? O nosso inconformismo com a nossa vida de pecado, o nosso inconformismo com essa justiça hipócrita que muitas pessoas no nosso mundo vivem, né? Tem tanta gente que se compara em relação a pessoas da igreja e dizem assim, eu não vou para a igreja não, porque eu sou muito melhor do que muita gente que está lá dentro, né? Tem gente que se compara dessa forma, e realmente tem pessoas que são pessoas éticas, né? Só que a ética não vai levar ninguém para o céu.
A nossa questão da ética de Jesus aqui não é mérito, ou seja, nós não fazemos isso e não buscamos aprender e cumprir os mandamentos de Jesus aqui no Sermão do Monte para que possamos alcançar a nossa salvação, de maneira alguma. Nós cumprimos isso em obediência, em amor, por causa do que Jesus fez por nós. Não é? Esse é o entendimento correto. Aí, então, já no capítulo 7, o último capítulo do sermão, Jesus dá mais 3 mandamentos sobre como tratar outras pessoas e, por fim, ele conclui o sermão com 3 ilustrações das 2 únicas respostas à mensagem de Jesus. É quando Jesus fala do caminho largo e do caminho estreito, né? E ele fala da questão dos frutos, né? Os frutos bons e os frutos ruins. Ou seja, o Sermão do Monte é um sermão que é repleto de ensinamentos importantes, né? Como nós já dissemos, e aqui queremos frisar para fixar, né? Há uma dimensão ética clara e elevada apresentada aqui no sermão. A demanda de nós, os discípulos de Jesus, é uma demanda alta, não é? Muitas vezes nós pensamos assim, poxa, o ensino, aquilo que é requerido de nós é um padrão tão alto, nós não conseguimos atingir. E é verdade. Mas o importante é que nós tenhamos consciência desse padrão e que nós busquemos esse alvo. Ou seja, como o Blomberg disse, isso permanece como alvo nosso, é alvo permanente nosso na nossa vida. Buscar alcançar esse alvo. Não é? E o diferencial está na nossa motivação. Foi isso que Jesus trabalhou, sobretudo lá trabalha, né? Vocês verão isso lá no capítulo 6, quando ele compara os mandamentos do Velho Testamento e o que ele traz agora de novo na sua interpretação. É uma maneira correta de enxergar o mandamento, de enxergar o conteúdo, o que a gente pode chamar de espírito da lei, não é? E entender que o processo envolvido nisso e a forma como nós buscamos obedecer é também importante. E esse é o grande contraste ético, contraste da justiça que era vista na religião judaica e farisaica, muitas vezes, né, nos fariseus daquela época, e o que Jesus estava ali propondo para os seus discípulos. Não é? Talvez, de maneira pontual, muitos dos mandamentos e requerimentos feitos aos judeus eram iguais aqui para os cristãos. Mas o que era diferente era a postura dos cristãos, a maneira como eles buscavam compreender a lei, a maneira como era cumprida, né? E aquilo que deveria ser exercido à medida que se cumpria os mandamentos de Deus, a misericórdia, o exercício do amor, não é? Isso está ilustrado aqui também nas bem-aventuranças, não é? Os limpos de coração, os humildes, era a postura nova do discípulo. Vocês verão ao estudar que o humilde é aquele que reconhecia a grandeza do Senhor e a sua própria limitação. Ele se humilhava na presença de Deus. Jamais nós, como discípulos de Jesus, podemos nos aproximar de Deus e exigir coisas dele como se nós fôssemos alguém, como se nós realmente pudéssemos exigir, como se nós pudéssemos entrar na presença de Deus com outra atitude que não seja uma atitude de humildade, de reconhecimento da nossa finitude, da nossa pequenez, da nossa necessidade de Deus. O humilde de coração reconhece a sua necessidade de Deus. Eu estava, no domingo passado, ensinando sobre
a onipotência de Deus, o fato de que Ele é todo-poderoso. E eu observei uma coisa que é realmente importante, né? Deus é onipotente, autossuficiente. Ele não precisa de nós, mas Ele deseja a nossa presença com Ele, Ele nos busca, porque Ele sabe que nós precisamos. Mas nós, muitas vezes, e muitas pessoas, sobretudo aquelas que não reconhecem o Senhor, acham que têm muito poder, são arrogantes e acabam por decidir não se aproximarem de Deus porque não precisam dele. Então nós temos assim um grande contraste, um Deus onipotente, autossuficiente, que não precisa e não depende de nós, mas que busca o homem para ter comunhão com ele, e um ser humano muitas vezes arrogante, prepotente, que não consegue reconhecer a sua necessidade de Deus e não busca o Criador. Não é? Nós vemos então esses e outros temas presentes aqui no Sermão do Monte. Não é? Caminhando aqui para a nossa conclusão, eu realmente espero que você desfrute desses ensinamentos, que você leia com atenção, que você estude com atenção os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte, que você se deleite com as bem-aventuranças, que você encare aqui o fato de que nós somos sal e luz, né? De que, ao contrário dos judeus da época, nós não fazemos coisas para sermos vistos, mas nós entendemos que podemos influenciar pessoas em que, à medida que elas veem quem nós somos e o que fazemos, elas então glorificam ao Senhor. É isso que Jesus diz aqui. Não é para receber mérito das pessoas, mas é para que, através de nós, as pessoas conheçam Deus. Não é? Esse é o intuito do Senhor Jesus. Então vocês verão esses e outros ensinos maravilhosos que o Senhor Jesus tem aqui no Sermão do Monte, que você aproveite bastante, que você se aprofunde na palavra de Deus, que você possa buscar essa ética do reino de maneira consciente, não é? Compreendendo, claro, muitas vezes a sua própria limitação, mas contando, sem dúvida, com o poder de Deus que opera em nós, com a graça do Senhor, com a presença do Espírito, com a capacidade do Espírito que nos ensina, que nos instrui e que nos leva à obediência, porque foi isso que Jesus disse lá em João, que o Espírito nos auxiliaria na compreensão, né? E também nos capacita para obedecer o Senhor em tudo aquilo que Ele pede de nós. Que Deus te abençoe. Nós chegamos aqui ao final dessa nossa aula inaugural, introdutória. Eu espero realmente que ela tenha respondido aí aos anseios de informação importantes, mas, sobretudo, meu desejo é que essa aula tenha aguçado o seu desejo de continuar o seu estudo aí no Sermão do Monte. Que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por esse momento especial de aula da Escola Bíblica Dominical. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela é tão rica. Nós somos abençoados em compreender e entender. E clamamos, ó Pai, por misericórdia do Senhor, para nos ajudar a cumprir tudo aquilo que o Senhor nos ensina, toda a Tua instrução, que o Senhor nos ajude, nos capacite. Nós somos pequenos, somos falhos, somos pecadores. Carecemos do Senhor. Carecemos de Ti para cumprir a Tua vontade. E o nosso desejo é esse, de Te honrar, de obedecer ao Senhor, de buscar aprender e aplicar na nossa vida o ensinamento bendito da Tua palavra. Muito obrigado por esse momento de aula. Glorificamos o Teu nome e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.